A paz do Senhor, povo vintes gloriosamente, mais uma manhã, tá bom? Mais uma manhã gloriosa, na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Amados ouvintes, eu quero levar uma mensagem nessa manhã preciosa para nossas vidas que o Senhor nos concedeu, para nossa edificação, para nosso fortalecimento, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas desconhecem sobre a pessoa do Senhor Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, aleluias. Amados, eu quero levar já essa mensagem para em seguida estar orando para todos os ouvintes nessa manhã gloriosa na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Tá bom, ouvintes? Em nome de Jesus, vamos levar uma mensagem que está também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá bom? A palavra do Senhor diz em Atos 1 a 8, aleluias, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e também até os confins da terra. Amados, em Atos capítulo 2, está escrito: cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. Amados, todos que estavam de volta pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos a cada um nas nossas próprias línguas em que somos nascidos? Amados, Pedro, porém, pondo-se em pé, aos 11 levantou-se a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja visto notório e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo já a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei por sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amados ouvintes, essa palavra que o Senhor está ditando para nós, que colocou para nós nessa manhã, glórias a Deus, fala do Espírito Santo de Deus, que pairava por sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também até o Apocalipse, amém? Passando de Gênesis, passando por Atos capítulo 2, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, que foi o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo se move através de todas as histórias e é vista em todos os livros da Bíblia. A obra do Espírito Santo é claramente percebida em todas as páginas das nossas escrituras sagradas, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.
O Espírito Santo atua em diversas maneiras. A sua inspiração é percebida, meus amados, em cada escrito sagrado, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Ele age silenciosamente em favor do seu povo, em favor da igreja, mesmo quando o seu nome não é citado ou percebido. O Espírito Santo tem prazer em glorificar a Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo aparece, meus amados, mais do que a sua própria pessoa. Se nós analisarmos as Escrituras Sagradas, que são 39 livros, que começa em Gênesis e que vai até Malaquias, que são os 39 livros, o Espírito Santo já começa lá em Gênesis 1 e 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amados, em Gênesis, ele é o Espírito da criação. Começando em Gênesis até Êxodo, ele é o Espírito da redenção. Levítico, na carta de Levítico, ele é o Espírito da santidade. Na carta do Velho Testamento também, em Números, ele é o Espírito da capacitação dos líderes. Nós vemos também na carta de Deuteronômio, ele é o Espírito renovador das alianças. Oh glória! Meu Deus, na carta também, se você analisar, meus amados ouvintes, na carta de Josué, ele é o Espírito de conquista. Em Juízes, ele é o Espírito libertador que revestia os seus juízes. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Amados, para nós continuarmos esse texto sagrado, nós temos que entendermos que nós somos todos os dias renovados pelo Espírito Santo de Cristo. Em Josué, ele é o Espírito de conquista. Na carta de Juízes, ele é o Espírito libertador que revestiu os seus juízes. Amados, contemple, amados ouvintes, essa mensagem desta manhã, amém? Que eu comecei em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e Atos, capítulo 2. A manifestação da descida do Espírito Santo entre 120 almas que está, aleluias, em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele já é desde da criação, do princípio de todas as coisas. Eita glória, aleluia. Amados, na carta de Ruth, ele é o Espírito remidor. Em 1 Samuel, ele é o Espírito transformador. 2 Samuel, ele é o Espírito que escolheu Davi. Aleluia. Davi que foi ungido por Samuel. Aleluia. 2 Samuel, ele é o Espírito que escolheu a Davi para ser rei. Em 1 Reis, ele é o Espírito que repreendia com dureza os pecados dos reis de Israel e Judá. Oh, glórias! Em 2 Reis, ele é o Espírito que arrebatou Elias e capacitou Eliseu em seu lugar. Meu Senhor da glória! Em 1 Crônicas, ele é o Espírito que elegeu a linhagem de Davi. Se nós analisarmos nas cartas, aleluias, de 2 Crônicas, ele é o Espírito que deu sabedorias a Salomão. Na carta do profeta Esdra, ele é o Espírito da restauração do cativeiro. Oh glória! Na carta de Neemias, ele é o Espírito da reconstrução. Na carta de Esther, ele é o Espírito do livramento. Amados ouvintes, na carta de Jó, ele é o Espírito da consolação em meio ao sofrimento. Na carta dos Salmos, que todos os ouvintes conhecem, mas ele é o Espírito de louvor e alegria.
Amados, se nós examinarmos também na carta do sábio Salomão, Provérbios, ele é o espírito de sabedoria. Na carta de Eclesiastes, ele é o espírito que esclarece as perguntas mais difíceis da vida. Aleluia, glórias a Deus. Ele esclarece as perguntas mais difíceis de nossas vidas. Em Cântares de Salomão, ele é o espírito que assopra o amor de Deus no jardim das igrejas. Olha só, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós analisarmos na carta do profeta Isaías, ele é o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito purificador, o Espírito de justiça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Em Jeremias, ele é o Espírito que adverte o povo dos seus pecados. Em Lamentações de Jeremias, ele é o Espírito da misericórdia. Aleluia. Amados, esse é o texto para nossa edificação nessa manhã, tá bom? No nome do Senhor Jesus, você pegue essa mensagem para a sua vida sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, no princípio, no começo da criação de todas as coisas, aleluia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, aleluia, o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Hoje o Espírito Santo está conosco, porque Jesus, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, quando ele ascendeu à direita do Pai Celestial, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco aqui na terra, aleluia, até o dia da manifestação dos filhos de Deus para uma grande redenção da volta de Cristo Jesus, para levar-nos, aleluia, para um grande banqueteamento do casamento, aleluia, da igreja, aleluias, da igreja, para grande bodas com o Cordeiro. Olha só, amados ouvintes, essa palavra de edificação para a sua vida nessa manhã. Portanto, eu quero que você se posicione nessa hora preciosa, que eu já quero interceder, orar pela sua vida. Assim como Jesus falou, também, aqueles que creem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz, e farão até maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai, aleluia. Amados, quando Jesus falou assim, aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu fiz, e farão até maiores ainda, o Senhor está falando no poder do Espírito Santo. As obras que Jesus praticou há mais de 2000 anos atrás, toda a igreja, todos os ministros conhecem o que está escrito, e para nós colocarmos em prática, porque o Senhor nos ungiu com o poder do Espírito Santo, para pregar as boas novas do reino, aleluias, para libertar os oprimidos, os cativos, os que se encontram desvalidos, os que se encontram adormecidos, os que se encontram doentes, os que se encontram sobrecarregados, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-nos para quebrar os jugos de prisões daqueles que se encontram prisioneiros ou escravizados. O Senhor nos deu essa autoridade, e nós estamos na dispensação do poder precioso do Espírito Santo, aleluia, para pregar as boas novas do Evangelho, até que o Senhor volte, para que, se algum remanescente reconhecer a Cristo, venham ser salvos. Se nós analisarmos, ouvintes, na carta de Marcos 16:15, o Senhor fala assim, glórias a Deus, uma ordem,
Glórias a Deus. Ide por todo o mundo, pregai os evangelhos. Toda criatura, quem crer e for batizado, serão salvos, mas quem não crer será condenado. Em meu nome em meu nome expulsarão demônios, ponham as suas mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Amados ouvintes, eu já quero orar, porque essa mensagem, amados, se nós formos levarmos mais, o Senhor Espírito Santo tem mais palavras, Ele tem mais revelações para nossas vidas. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar, amados ouvintes, vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, o mesmo Espírito Santo de Gênesis, aleluias, Ele está conosco, amém? Ele está conosco, assim como Jesus praticou, operou muitas grandes maravilhas e obras de libertações, de curas, ressuscitou mortos, curou os enfermos pelo poder do Espírito Santo. Assim também Ele nos deu essa autoridade, pelo poder do Espírito Santo, para que você seja curado, liberto, fortificado, fortalecido, regenerado, restituído pelo poder da plenitude do Senhor Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa-nos, Pai querido, cair-nos em tentação. Não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Papai, a todos os ouvintes que neste momento vão estar a escutar e contemplar, papai, entrar em contemplativa na tua presença para receber cura, libertação. Vem, papai, abençoando agora essa família, essa casa, esses filhos, meu Deus, com bênçãos sem medidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.